Olá, meus amados e meus queridos irmãos. Mais uma vez estou aqui gravando mais um conteúdo para você. E dessa vez eu vou falar de um problema de saúde que eu tive lá no estado do Rio de Janeiro. E eu vou estar compartilhando com você nesse exato momento. Veja o vídeo completo, preste atenção, que isso vai fortificar mais uma vez a sua fé pelos momentos difíceis que eu já passei nessa vida. E eu estou relatando aqui para você, para que a tua fé possa ser ativada e que você possa cada dia mais caminhar na presença do Senhor Jesus. E Deus está aqui te guardando, Deus está aqui te mostrando que é possível. Tantas coisas a gente já passou na vida e Ele sempre nos guardou, sabe? Ele sempre nos protegeu. Tem coisas que a gente não sabe que a gente ia passar e o Senhor nos guardou, nos protegeu e hoje nós estamos aqui para contar essa história. Eu já gravei 2 vídeos nessa sequência. O primeiro foi falando de uma dor, de uma doença que eu tive na minha infância, que eu sofri muito, com a barriga empanzinada, com a barriga inchada. E aí eu fui tirado para um hospital local e não teve jeito nesse hospital e mandaram transferir para outro hospital. E o outro vídeo foi falando da separação dos meus pais, fome, necessidades que nós passamos quando na infância. E foi muito difícil, mas todas elas o Senhor nos guardou. E hoje eu estou aqui para contar esses testemunhos para você, para que possa fortificar a sua vida. Meus amados e meus queridos irmãos, eu estava morando no estado do Rio de Janeiro quando isso aconteceu. Eu, os meus patrões, os meus patrão, que era a esposa, né, e o marido dela, quando eu fiquei doente, eles me acolheram lá na casa deles, botaram eu numa cama e começaram a cuidar de mim. Eu falo isso porque lá eu não tinha minha família, lá eu morava só. Então, eles acabaram de cuidar de mim, da minha vida, né? E aí ele me dava vitamina C, tudo que eu precisava, e eu cada dia mais piorava naquele quarto onde eu estava. E dali, viram que não tinha mais jeito, me transferiram para o hospital. E lá no hospital, eles já que esse problema que eu estava tendo era uma dengue hemorrágica. Foi um tempo que explodiu essa doença lá no estado do Rio de Janeiro e eu peguei essa doença. Então eu tive um problema muito sério e aí tive que tomar muito soro. Foi uma luta que eu tive pela minha vida, sabe? Olha isso, dengue hemorrágica. Então eu tive que ficar à base de soro para poder sobreviver, lutando pela vida. E mais uma vez, o Senhor me garantiu vitória, né? Nessa época aí eu já estava convertido, eu já estava caminhando com Jesus e, e o Senhor me guardou mais uma vez. E então eu sou grato ao Senhor por tudo que Ele fez na minha vida e o que Ele vai fazer mais e mais na nossa vida. Então feliz, eu deixo esse pequeno testemunho aí para a sua vida, que o Senhor Jesus Cristo, Ele não se entregou naquela cruz em vão. Ele tem um propósito, esse propósito é alcançar a sua vida e tocar o seu coração. E é importante relembrar e guardar todas essas palavras, informar que em todas essas ocasiões o Senhor sempre esteve me guardando. Eu já passei por várias situações difíceis na vida, mas todas elas o Senhor me guardou. E é por isso que eu estou aqui, para contar esse testemunho, né? Tenho esse problema na cabeça também, outro testemunho que eu vou dar sequência e vou falar sobre ele também. Tive visões durante
quando eu estava entubado, né? Eu tive muitas visões e eu quero também estar relatando aqui para vocês, mas que esse testemunho e os outros anteriores, ele sirva para que ative mais a sua fé, que você possa ter mais fé no Senhor Jesus, porque você não sabe, mas Deus está te guardando agora. Você está pisando em lugares que você não sabe qual é esse lugar, mas é perigoso e você sente isso, mas Deus está te guardando. Então, meus amados, creia no Senhor, creia no que Ele está fazendo pela tua vida, nos milagres, de onde Ele está te guardando, de tudo. Meus amados e meus queridos irmãos, esse é um testemunho que eu vou compartilhar com muitas pessoas, muita gente vão ver isso, e eu vou estar relatando outras vezes, porque não é só essa vez. As pessoas vão precisar, eu vou poder atualizar mais esses conteúdos sobre testemunhos. Então isso é importante. E o Senhor vai estar falando demais ao seu coração, e que você possa cada dia mais se entregar nas mãos dele, na mão do Senhor, possa dedicar a sua vida totalmente ao Senhor e crer nele. Tenha fé. Esse momento difícil na sua vida, ele vai passar. E hoje eu sou uma pessoa, sabe, feliz. Sou uma pessoa, sabe, que posso contar essa história sabendo que eu tinha que passar por isso. Porque se eu não tivesse passado por isso, como que eu ia contar aqui para você? Então foi necessário isso, eu ter passado, e hoje eu estou aqui para relatar isso para vocês. Meus amigos e meus amados irmãos, conforme a minha caminhada com vocês, eu vou estar expressando um momento muito maravilhoso com vocês. Um momento do dia a dia, da minha caminhada com Cristo Jesus, e em viagens missionárias, tudo que eu vou estar fazendo agora é em prol do reino, e eu vou estar celebrando junto com os irmãos o que Deus fez na minha vida e testemunhando Jesus como o único e suficiente Salvador, que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Todo-Poderoso. Amém? Abençoo todos que assistirem esse vídeo e aqueles que também que não vão ver, mas vão clicar. Desde já, eu abençoo todos que estão aí do outro lado da tela. Que Deus derrame sobre sua vida graça, proteção, guardando de tudo quanto for mal, em nome de Jesus. Amém.